As terras indígenas têm um papel crucial para a preservação ecológica, na manutenção da biodiversidade, no combate às mudanças climáticas e servem também como obstáculos ao desmatamento. Os povos indígenas, com seus conhecimentos tradicionais, desempenham um papel vital na preservação da natureza e na manutenção dos ecossistemas. Olá, sejam bem-vindos ao canal Ecologia Marxista. Eu sou o Jefferson Schoma e nesse episódio a gente vai ver que os povos indígenas são muito mais do que guardiões da floresta. Olha, as terras indígenas ocupam quase 14% do território nacional. Como a gente pode ver nesse mapa, são mais de 115 milhões de hectares, e a maioria está na região norte, dentro da Amazônia Legal. Mesmo assim, mais de 63% dos povos indígenas vivem fora dos territórios demarcados, segundo o IBGE. São indígenas que lutam pela demarcação dos seus territórios, tanto na Amazônia quanto fora dela. Bom, apesar do extermínio imposto desde 1500, no Brasil ainda existem 305 etnias indígenas que falam aproximadamente 274 línguas diferentes. Mas essa população ainda é ameaçada e os territórios indígenas são alvos da expansão da nova fronteira agrícola, da mineração ou de projetos incentivados diretamente pelo Estado capitalista, tal como a construção de hidrelétricas ou de estradas. Mas as terras indígenas funcionam como obstáculo, uma barreira contra o avanço do desmatamento. Dados do Mapa Biomas mostram que a devastação entre 1990 e 2020 foi de 69 milhões de hectares. Mas as terras indígenas perderam apenas 1% de sua área de vegetação nativa, enquanto nas áreas privadas a perda foi de 20%. A gente pode ver isso claramente nas imagens de satélite. Essa imagem mostra como territórios indígenas impediram o avanço do desmatamento no estado de Rondônia nesses últimos 30 anos. E hoje elas estão ameaçadas por madeireiros e fazendeiros. Já aqui a gente vê uma imagem dramática. São as queimadas do ano passado provocadas por fazendeiros, que cercaram totalmente a terra indígena do Xingu. Essa é uma imagem do território do Xingu em 1984. Essa já é outra imagem de satélite feita em 2020. Reparem no brutal avanço do desmatamento em torno de todo o território do Xingu. Notem como as cabeceiras do rio Xingu e dos seus afluentes foram tomados por fazendas. Olha esse detalhe da imagem aqui. Ele mostra que o território indígena impediu o avanço da destruição. Mas hoje em dia os povos do Xingu estão totalmente cercados. Suas águas estão contaminadas por agrotóxicos e todo ano a fumaça das queimadas paira sobre suas aldeias. Gente, mais adiante eu vou explicar os motivos que levam os latifundiários a investirem tanto contra os povos indígenas. Também vou explicar os novos ataques que o STF e o Congresso Nacional preparam contra os direitos dos indígenas. Aproveita agora para curtir esse vídeo e se inscrever aí no canal. Olha, os povos originários têm uma relação com a natureza que é radicalmente diferente daquela imposta pela sociedade capitalista. Isso porque entre eles não existe a propriedade privada individual da terra, nem a propriedade dos meios de subsistência estão nas mãos de uma pequena parte da sociedade, seja de uma casta ou de uma classe social. Aliás, nem existem classes sociais nas sociedades indígenas. Ou seja, as populações indígenas organizam a sua sociedade de um modo totalmente diferente da sociedade capitalista. E é claro, isso modifica a forma, a racionalidade de como eles se relacionam com a natureza. Para garantir a sua reprodução material, a sua sobrevivência, essas sociedades colocam em primeiro plano a necessidade de preservar as suas relações sociais, que são o suporte para que eles possam se apropriar da natureza. Suas atividades, sejam culturais, seja a produção da vida, são voltadas ao bem comum, ao bem-estar de toda a comunidade. Já a nossa sociedade capitalista se caracteriza pelo antagonismo entre a sociedade e a natureza. A natureza é vista, portanto, como algo que deve ser conquistado, submetido ao lucro e se transformar em mercadoria. Ou seja, a natureza é um recurso que deve ser apropriado por aquele que detém o capital.
Para os indígenas, não existe uma cisão, uma separação, um antagonismo entre humanos e natureza. Existe uma relação simbiótica entre eles com a natureza, que é marcada por um profundo respeito. A natureza é vista como um ser vivo, fonte de sustento e também de conhecimento. O território é geralmente visto como parte do seu corpo, da sua cultura, a morada daqueles que vivem sobre ele, mas também dos seus ancestrais. Além disso, a cultura dos povos indígenas, seu conhecimento tradicional, guarda uma série de normas complexas e intricadas que regulam a relação com a floresta. Regulam, por exemplo, a caça, a pesca e o plantio de alimentos. Essa ciência do concreto, para usar uma expressão do antropólogo Claude Lévi-Strauss, se chama etnoconhecimento. Um etnoconhecimento que guarda saberes ancestrais e que é fruto de uma relação milenar entre humanos e natureza. Olha, eu vou deixar aqui uma descrição com algumas recomendações de leitura para quem deseja se aprofundar no assunto. E eu vou deixar também aqui um texto que eu gosto muito do antropólogo marxista Maurice Godelier. Ele nos ajuda a entender como o simbólico, o imaterial, como o conhecimento tradicional sobre o meio natural, também é parte do real, do processo de trabalho. São instrumentos e técnicas e são parte das forças produtivas dessas sociedades. Eu acho que vale a pena ler. Mas voltando aqui ao nosso assunto, nas últimas décadas, vários trabalhos e pesquisas de antropólogos e arqueólogos mostram que os povos indígenas são muito mais do que guardiões da floresta. De certa maneira, eles ajudaram a produzir essas florestas. Os pesquisadores chamam isso de florestas antropogênicas, uma palavra que vem do grego anthropos, que significa humano, e gênesis, que significa origem. A distribuição de muitas espécies de plantas, árvores, como as grandes castanheiras da Amazônia, por exemplo, foram realizadas pelas mãos dos povos indígenas. O mesmo ocorreu com as seringueiras e muitas outras espécies. E ainda tem a terra preta, que é um tipo de solo fértil e escuro encontrado na região amazônica, que foi modificado pelos humanos ao longo das eras. É como se fosse um adubo pré-histórico que permite a agricultura sustentável e orgânica até os dias de hoje. Ou seja, a atual composição botânica da floresta, com uma incidência muito maior de espécies importantes culturalmente e economicamente para os povos tradicionais, é produto do trabalho de civilizações indígenas que ocuparam a região há 13 mil anos atrás. Mas você sabe o que eu acho fascinante nessa história? É que nesse caso da Amazônia, isso coincide com a recuperação da floresta tropical depois que terminou a última glaciação, a Era do Gelo. Há mais de 13 mil anos atrás, o clima era muito seco e a região foi ocupada por uma imensa savana. Mas restaram alguns refúgios de floresta tropical que conservaram as espécies. E eles só voltaram a prosperar com o fim da Era do Gelo, quando o clima ficou mais úmido e a floresta voltou a ocupar a região. Mas olha só que incrível, a floresta tropical se recuperou no mesmo momento em que os povos indígenas começaram a manejá-la, ou seja, a trabalhar nela. E é claro que isso teve um impacto na biodiversidade da floresta, tal como ela se apresenta hoje, Em parte, a Amazônia é um imenso jardim cultivado pelas mãos humanas, pelas mãos dos povos originários, no caso. Não sabemos ainda exatamente o quanto da Amazônia foi, de fato, modificada pelas atividades indígenas. As pesquisas agora são apenas iniciais, estão apenas começando. Mas o que a gente sabe, com certeza, é que os povos indígenas são muito mais do que os guardiões da floresta. Pesquisas mais recentes mostram que esse longo processo de manejo também ocorreu em outros biomas, tal como no Cerrado e na Mata Atlântica. Ou seja, eles também são jardins antropogênicos. Bom, no Brasil, as terras indígenas são de propriedade da União, ou seja, do Estado, e são concedidas como usufruto para os povos indígenas. Isso impõe uma série de limitações à autonomia dos indígenas e uma tutela do Estado, que nesse episódio a gente não vai conseguir abordar de maneira suficiente. Mas o fato é que as investidas dos latifundiários contra os territórios indígenas têm como objetivo convertê-las em propriedade privada, em terra-mercadoria, que se compra e vende, mediante a expulsão e a liquidação das populações indígenas. Em outras palavras, as terras indígenas são um imenso fundo territorial que os grandes latifundiários e capitalistas querem se apropriar.
É por isso que a todo momento os direitos dos povos indígenas estão na alça de mira dos grandes proprietários rurais e seus aliados nos governos, no Congresso e no Poder Judiciário. Uma dessas investidas contra os direitos indígenas é o chamado marco temporal. O marco temporal é uma tese absurda, uma interpretação dos direitos indígenas da Constituição, cuja ideia é de que os povos originários só têm o direito ao território ocupado até a data da promulgação da Constituição Federal, que foi no dia 5 de outubro de 1988. Bom, gente, mas basta conhecer um pouquinho da história do Brasil para saber que muitos indígenas não ocupavam o seu território ancestral nessa data. Isso porque tinham sido expulsos e impedidos de estar em suas terras. Bom, a tese do marco temporal é defendida justamente por aqueles que expulsaram os indígenas dos seus territórios, ou seja, pelos grandes proprietários de terras, pelos grileiros e empresários do agronegócio e seus aliados no Congresso e no Poder Judiciário. Em setembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a tese do marco temporal é inconstitucional. Mas a bancada ruralista do Congresso respondeu e aprovou uma lei que institui essa tese. Tudo isso criou um enorme impasse. Desde então, o Supremo recebeu várias ações para definir sobre a validade dessa lei. E foi no meio de tudo isso que uma comissão de conciliação foi criada pelo ministro Gilmar Mendes, com o improvável objetivo de conciliar latifundiários e povos originários que são espolhados desde 1500. Bom, o plano do ministro é reescrever o capítulo dos índios da Constituição Federal. O nome é esse mesmo. Mas, na verdade, o que está em curso é outro grande ataque aos povos e aos direitos indígenas. O movimento indígena percebeu a armadilha e pulou fora da comissão, denunciando ela como uma farsa que busca negociar o inegociável. Mas a comissão seguiu o seu trabalho, reunindo mais representantes do agronegócio e do latifúndio. Bom, coisa boa não ia sair daí mesmo, né? E é claro que não saiu. A comissão de conciliação aprovou um texto final que vai para o plenário do STF e, se for aprovado, vai seguir para o Congresso Nacional na forma de um projeto de lei complementar. Mas o que diz, então, o texto da tal comissão de conciliação? Olha, a primeira versão do documento defendia até a liberação da mineração em terras indígenas, uma medida que foi bastante defendida aí pelo governo Bolsonaro. Mas diante de toda a repercussão negativa, o ministro Gilmar Mendes ensaiou um recuo e vai jogar aí a decisão para o Congresso Nacional. Mas a minuta também determina a indenização dos fazendeiros e grileiros que estão em terras indígenas. E essas terras indígenas só poderão ser demarcadas quando esses invasores forem indenizados. Ora, a gente sabe que os invasores têm títulos de propriedade fraudulentos que envolvem funcionários corruptos de cartórios, envolve políticos e envolve juízes. Por isso essa medida é um absurdo total, completo. Além de dificultar a demarcação definitiva dos territórios indígenas, ela vai premiar aqueles que roubaram as suas terras e usaram de violência para mantê-las sob o seu domínio. Mas o show de absurdo não para por aí, gente. O documento da tal comissão de conciliação prevê que setores contrários à demarcação, aí leia-se associações de ruralistas, de fazendeiros, madeireiros, tenham acesso a todas as informações e participem desde o início do processo de demarcação, indicando inclusive peritos para atuar em sua defesa. Gente, na prática, isso inviabiliza a demarcação de terras indígenas no Brasil. Por fim, a minuta ainda prevê o uso da polícia militar para retirada imediata dos invasores, como eles chamam. Independente se a gente está falando aqui de terra indígena ou de terras públicas, né? Na verdade, isso é uma resposta, né, das forças de segurança pública, incluindo a PM, né, para retirarem à força qualquer comunidade que tenha iniciado o processo de retomada dos seus territórios. Bom, sem falar que em muitas regiões do país, as forças policiais já são usadas como milícias privadas do latifúndio, perseguindo e assassinando lideranças indígenas. Olha, nesse livro aqui, A Queda do Céu, do Davi Kopenawa, grande liderança do povo Yanomami, ele explica que os xamãs do seu povo evocam os espíritos Chapiri para fazê-los dançar e protegê-los contra o fim do mundo. Mas a destruição da floresta os afugenta. E quando a Amazônia sucumbir à devastação provocada pelo povo mercadoria, é assim que o Davi Kopenawa se refere à nossa sociedade, e o último xamã morrer,
o céu desabará sobre todos nós e será o fim do mundo. O que assombra os Yanomamis já bate à nossa porta, só não vê quem não quer. Demarcação já para enfrentar o trator da morte e a queda do céu. Bom, se você gostou desse episódio, não esquece de curtir e compartilhar. Também se inscreva aí no canal e até a próxima, minha gente.